E aí, pessoal, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai destrinchar uma abordagem que é, honestamente, fantástica para a saúde humana. O que as nossas fontes chamam de combo alegria. Em vez de ficar olhando para a nossa saúde de um jeito todo fragmentado, sabe, tentando apagar incêndio e resolver um sintoma isolado de cada vez, a gente vai explorar como a sinergia entre nutrição, recuperação física e aromaterapia clínica pode literalmente transformar o nosso bem-estar no dia a dia. A palavra-chave aqui é holístico. A ideia não é só dar um jeitinho em uma dor passageira, mas sim fazer a máquina inteira do corpo operar em absoluta harmonia, usando ferramentas que se encaixam como peças de um quebra-cabeça. E para guiar a nossa jornada hoje, a gente organizou essa explicação em 6 etapas bem diretas. Vamos passar pelo poder da sinergia, a base metabólica, a nossa recuperação física, a aromaterapia e imunidade, dar uma olhada em alguns casos de sucesso reais e, claro, fechar com chave de ouro falando sobre o uso seguro e consciente. Então, avançando para o nosso ponto 2, vamos mergulhar na base metabólica, que é a nossa verdadeira fundação celular. Olha só, sabe aquele mito super comum de que creatina é só para quem levanta peso pesado na academia? Pois é, a gente precisa esquecer isso agora mesmo. Na verdade, a creatina Life Power atua como um verdadeiro carregador de bateria de celular, só que para o corpo inteiro. Tem um baita respaldo científico mostrando como ela ajuda na ressíntese de ATP. E por que isso importa? Bom, o nosso cérebro consome uma quantidade absurda de energia, então ela vira uma aliada vital para manter o foco mental e combater de frente aquela fadiga cerebral crônica que, vamos combinar, atinge quase todo mundo hoje em dia. E trabalhando em perfeito equilíbrio com essa energia toda, a gente tem o colágeno Beauty Power fornecendo a estrutura. Ele entrega peptídeos bioativos que funcionam como mensageiros mesmo, avisando aos fibroblastos para produzirem muito mais matriz extracelular. A grande sacada é que colágeno não é só sobre estética. Ele constrói os andaimes da nossa arquitetura corporal, fortalecendo articulações, tecidos e até a barreira do trato intestinal. É uma dinâmica simplesmente fascinante. De um lado, nutrição pura gerando energia limpa, do outro, uma estrutura sólida que sustenta tudo isso. Passando agora para o nosso ponto número 3, a recuperação e a abordagem física, focando no alívio e na tensão corporal. Porque, né, não adianta nada ter as células cheias de energia se a mecânica do corpo está gritando de dor. O foco principal dessa abordagem física está no uso do Deep Blue Rub. É uma mistura botânica excepcionalmente rica. A fórmula junta a gaultéria, que muita gente conhece como wintergreen, a cânfora, que age super rápido, a hortelã-pimenta, que dá aquela refrescância, além de óleos super nobres, como ylang-ylang, sempre viva, e osmanthus. E a mágica técnica da coisa está na base emoliente dele, que permite um deslizamento perfeito na pele. Na prática, isso vira o cenário ideal para uma massagem de liberação miofascial profunda. Sabe aquela recuperação pós-treino ou o resgate de um ombro travado depois de passar 10 horas tenso na frente do computador? É exatamente aí que ele brilha. E o grande segredo para entender como essa maravilha botânica atua é um mecanismo chamado resposta térmica dual. A engenharia do nosso corpo lidando com isso é incrível. Quando aplicado, você sente de cara um geladinho refrescante na pele, que logo em seguida dá lugar a um calor profundo e super reconfortante que vai invadindo as fibras musculares bem devagar. Isso acontece por causa de compostos naturais chamados ésteres, tipo o salicilato de metila que vem daquela gaultéria que a gente acabou de mencionar. No mundo da massoterapia, esses componentes são conhecidos como analgésicos potentes e totalmente naturais, entregando alívio exatamente onde o corpo está pedindo socorro. O que nos leva ao tópico 4. Aromaterapia sistêmica e imunidade, a nossa verdadeira linha de defesa. Essa frase aí na tela resume perfeitamente a função das pastilhas de resina de copaíba, um socorro emocional e físico. E a ciência por trás disso vai muito, mas muito além de só um cheirinho gostoso. A resina orgânica da copaíba é lotada de um composto chamado beta-cariofileno. Esse nome complicado é, na verdade, uma chave mestra que interage diretamente com os nossos receptores CB2, lá no nosso sistema endocannabinoide. O resultado prático? Como a absorção é feita direto pela boca, a ação no corpo é incrivelmente rápida. As pastilhas viram uma ferramenta tática de bolso para controlar picos de estresse, dar uma acalmada na ansiedade e agir contra aquela inflamação celular silenciosa que é super perigosa. Tudo isso enquanto já dá um alívio imediato para a garganta. E já que estamos falando da boca, é justamente por ela que a nossa modulação começa. A mucosa oral absorve as coisas super rápido, atuando como a primeiríssima barreira de defesa do nosso sistema imune. É por isso que o creme dental da linha On Guard faz tanto sentido. Ele traz ingredientes incríveis, especialmente o eugenol, que vem lá do cravo da Índia,
A literatura científica é unânime sobre as propriedades antissépticas e antioxidantes gigantescas do eugenol. Trocar a pasta comum por essa no dia a dia traz 2 grandes ganhos: fortalece o microbioma natural da boca e ainda reduz aquela carga tóxica de fluoretos sintéticos que a gente engole todo dia sem perceber. É uma mudança minúscula na rotina, mas que dá um upgrade tremendo na defesa natural do organismo. Certo. Avançando para o ponto 5, casos de sucesso na prática. Vamos ver essa ciência toda funcionando no mundo real. A versatilidade dessa abordagem fica muito clara quando a gente olha, por exemplo, os práticos. Pega esse primeiro caso. Um executivo de 45 anos, no limite da exaustão, lidando com fadiga mental crônica, dores fortes na lombar e uma ansiedade lá no teto. Aplicando o protocolo, a creatina entrou logo no café da manhã para garantir energia para o dia todo. O Deep Blue virou rotina na lombar no fim do dia e as pastilhas de copaíba começaram a ser usadas naquelas pausas antes de reuniões pesadas. Em apenas 15 dias, a diferença já era absurda, muita clareza mental e uma queda drástica no uso de relaxantes musculares de farmácia. Agora, olha o contraste com o segundo caso. Uma mulher superativa de 58 anos, buscando melhorar o tônus da pele, acabar com aquela rigidez dolorosa de manhã e blindar a imunidade. Aqui, o colágeno Beauty Power foi a peça central. A troca para o creme dental On Guard estimulou as defesas e o Deep Blue entrou como prevenção nos joelhos antes de caminhar. Em 2 meses, pele super hidratada, confiança lá em cima para malhar e 0 resfriados. É muito bacana ver como a mesma base resolve problemas biológicos tão diferentes, né? Por fim, chegamos à seção 6, uso seguro e consciente, porque a responsabilidade é inegociável. Qualquer abordagem holística só funciona se for pautada na segurança. Então vamos passar por essas diretrizes rapidinho. Primeiro, sobre o Deep Blue. A aplicação é exclusivamente tópica, na pele, tá? Nunca, jamais aplique em machucados, feridas abertas ou perto dos olhos e boca. E super importante, lavem bem as mãos depois de usar. Sobre a creatina, ela é absurdamente segura para a maioria das pessoas, mas tem uma regra de ouro, que é beber muita água. A continha básica é no mínimo 35 ml por quilo de peso por dia. E se houver algum histórico de problema renal, bate um papo com um nefrologista antes. Em relação à copaíba, é super segura, mas gestantes no primeiro trimestre sempre devem conversar com o médico antes de usar. E para fechar, sempre fiquem de olho em alergias a especiarias por conta do cravo ou ao ácido salicílico por causa da galtéria lá no Deep Blue. Tendo essa disciplina, esses produtos viram aliados incríveis para nossa longevidade. E com tudo isso, fica bem evidente como a fusão entre uma nutrição inteligente, uma recuperação física eficiente e o poder da aromaterapia consegue construir um suporte celular muito robusto. Então, a grande reflexão que fica para a gente é a seguinte: como é que adotar de forma disciplinada uma abordagem tão interligada como essa poderia remodelar totalmente a nossa rotina diária? Como isso pode preencher aquelas lacunas silenciosas do nosso bem-estar que a gente acaba empurrando com a barriga por causa da correria? Quando a gente começa a entender o corpo humano como um sistema único, onde tudo se conecta e depende um do outro, as regras do jogo mudam completamente a favor da nossa vitalidade. Fica aí esse convite para pensarmos sobre isso.